apesar de todas as circunstâncias, Deus, todas as adversidades que tivemos que passar durante esse ano, Deus, nós podemos reconhecer, Pai, que a Sua graça superabundou, Deus. E queremos declarar agora, Pai, que as nossas expectativas, Deus, não estão em circunstâncias, mas estão na certeza, Deus, de que o Senhor é um Deus fiel, é um Pai de amor. Por isso nós não precisamos nos preocupar com previsões políticas, previsões econômicas, previsões da saúde, ou seja lá o que for, Deus, porque nós podemos depositar a nossa confiança, Pai, na Tua fidelidade. E nesse momento, Deus, nós queremos declarar os nossos corações abertos agora, Deus. Queremos entrar na Tua presença com os nossos corações abertos, Pai, com expectativas altas, Deus, para aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa última noite. Estamos prontos para receber, Deus, aquilo que ainda o Senhor tem, aquilo que é o melhor vinho que o Senhor reservou para essa noite. Deus, nós nos colocamos abertos, Pai, e te convidamos, Deus, que o Senhor venha entrar nas nossas casas, Deus, nos nossos corações, e faz algo novo, Deus, algo que nós não vimos durante o ano. Nós acreditamos que o Senhor ainda tem para nós, Deus, e por isso nós te agradecemos, Pai, e te convidamos agora, em nome de Jesus. Amém.
por esse ousado amor. Obrigado porque o Senhor nos busca, Deus. O Senhor deixa as 99 para vir atrás de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos confiar totalmente e nos entregar, Deus, nos teus braços, Deus. Nós podemos confiar no seu amor, Deus, aquele que não falha, Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos dado força, Deus, em meio às lutas. Espírito Santo, nós clamamos, Deus, nesse momento, Pai. Depois de um ano tão difícil, Deus, depois de um ano tão conturbado, Pai, depois de um ano em que com certeza o seu coração chorou junto com o nosso, Deus. O que me vem à mente, Deus, é aquele texto que fala sobre o vale de ossos secos, Pai. E assim como o Senhor mostrou ao profeta, Deus, um vale de ossos secos, Deus, onde não existia vida, onde só existia a morte, Deus, onde tudo era seco, era um osso sem vida, Deus. Mas o Senhor ordena ao profeta que ele ore com fé, para que a vida torne a esses ossos, Pai. E porque foi uma ordenança do Senhor, Deus, aquele profeta fala. E aqueles ossos, Deus, começam a se juntar, e os músculos, Deus, e os ligamentos, a pele, as cartilagens, Deus, começam a voltar, começa a ser reconstruída, Deus. Talvez esse ano tenha sido como um vale de ossos secos, Deus, para muitas pessoas, Pai. Mas assim como o Senhor ordenou para o profeta, Deus, nós declaramos e profetizamos, Deus, vida ao vale de ossos secos, Deus. Que esse novo ano que se inicia, Pai, possa ser um ano de reconstrução de músculos, de ligamentos, de cartilagens, Deus. Mas que assim também como naquele texto, o Senhor não deixa apenas um corpo, um físico, mas o Senhor sopra com o teu espírito, através da palavra daquele profeta, Deus. Nesta noite nós profetizamos o sopro do teu espírito sobre essa nação. O sopro de vida, o sopro do espírito, vindo sobre a sua igreja, Deus, refazendo, Deus, aqueles corações que estão mortos, aqueles corações que estão frios, que estão gelados, Deus, que estão duros, trazendo a vida, Deus, de novo, trazendo calor àquilo que está frio, Deus. Quero orar agora, Deus, por todos esses lares que estão nos acompanhando agora, Pai, que o Senhor venha com teu Espírito soprar um sopro novo, um sopro de alegria, um sopro de avivamento, Deus, um sopro de conforto, Pai. Muito obrigado, Deus. Sopra, Deus, sopra, sopra. Entra nos nossos lares, Deus. Boa noite, amada igreja. É muito bom estar aqui, como eu sempre digo, podendo ministrar a palavra do Senhor para os santos que vivem em Tangará da Serra e que ouvem essa palavra não só na nossa cidade, mas em outros lugares. É muito bom estar aqui, abrir as Sagradas Escrituras e compartilhar com os irmãos. Eu hoje gostaria de meditar em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Ano passado eu ministrei em cima de Abacuque e me edifiquei muito com aquela palavra. Naqueles dias eu tive um impacto com a palavra, com algumas revelações que Deus falou ao meu coração e eu pude ministrar e compartilhar com a igreja. Mas hoje, mais uma vez, eu venho trazer um pouco de Abacuque, daquilo que o profeta experimentou, daquilo que o profeta falou, daquilo que o profeta viveu. Eu creio que Deus tem algo para aplicar na minha vida, na vida da igreja, na vida de vocês. Por isso eu quero curvar neste momento e clamar e orar um pouco. Senhor Deus, nós colocamos agora as nossas vidas na Tua presença. Coloco a minha vida, Espírito Santo, na Tua presença agora. Senhor, a Tua palavra vai ser lida e a Tua palavra por si própria fala, quebranta, ensina.
Mas, ó Senhor, eu clamo que o Senhor me use nesta noite, neste momento, para trazer, tirar, Pai, da letra, a revelação, o quebrantamento, o recado que o Senhor tem para a tua igreja, neste dia, neste culto. Em nome de Jesus, ó Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Espírito Santo, ilumina a minha vida agora, minha mente, o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, diz o Senhor, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crerei quando vos for contada. Quando eu ministrei ano passado nesse livro, né, deste profeta, nós estávamos num momento ímpar, com a pandemia em desenvolvimento. Nós tínhamos expectativas, nós tínhamos uma expectativa de resolver tudo, de voltar ao normal. E quando eu comecei a ler esse livro de novo, e o versículo 2 ele fala: até quando, Senhor? Que é o tema da nossa pregação. Até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando? Confesso que eu esperava que até o final do ano essa pandemia teria diminuído o máximo, teríamos vacina, teríamos remédios novos, teríamos mais tecnologia, teríamos hospitais melhor equipados, nós teríamos uma nação mais preparada para dirimir o mal que estava nos acometendo. Dr. Márcio, numa reunião com a diretoria, falou que ele pensava a mesma coisa, que em dezembro nós já estaríamos resolvendo tudo em relação à pandemia. E, meus amados, nós estamos hoje em março. Um ano. E na semana que passou e nessa semana que entra, nós temos os maiores índices de morte por essa pandemia. Nós temos os maiores índices de infecção, de morte. Nós temos novas cepas do vírus. E aí nós perguntamos, e eu creio que todos nós perguntamos ao Senhor nosso Deus: até quando, Senhor? Até quando? Até quando expressa uma circunstância de tempo, denota uma ocasião temporal, tempo, algo que nós não temos controle, tempo, algo que existe. O tempo, eu sempre falo, o tempo existe para nós, mas para Deus o tempo não existe, porque Deus é eterno. Mas para nós ousamos perguntar: até quando, Senhor? Em várias circunstâncias das nossas vidas, nós podemos perguntar: até quando? Até quando eu usarei máscara? Eu posso perguntar. Até quando eu não poderei me reunir aqui no templo? Tão gostoso. Quanta saudade eu tenho das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus pastores. Quanta saudade eu tenho do grupo de louvor, louvando aqui em cima, tudo cheio. Até quando? Até quando eu ficarei preso em casa?
não podendo sair, visitar ninguém? Até quando eu verei tanta desinformação na imprensa, nas mídias? Até quando eu verei a miséria aumentando no país por causa da pandemia? Até quando eu verei a injustiça, os magistrados brincando? Até quando eu esperarei pela vacina, a qual eu achava que em dezembro já estaria nos nossos postos de saúde? Até quando? Quando eu falo até quando, eu procuro me lembrar da palavra, de personagens bíblicos que tiveram que esperar. Eu me lembro, primeiramente, de Jacó. Jacó foi um homem que saiu da sua terra, foi para a terra do irmão de sua mãe, para a terra de Labão. E lá ele se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos por aquela mulher. O sogro dele entregou a filha mais nova, Lia. Ele se casou com ela e teve que trabalhar mais 7 anos pelo amor da vida dele. Creio que Jacó perguntava: até quando eu vou poder desposar o amor da minha vida? Mas ele ficou 14 anos com seu sogro e depois mais 6 trabalhando. 20 anos aquele homem ficou naquela terra. Um tempo considerável, né? A gente lembra também de José. José foi vendido para Potifar, lá no Egito. A mulher de Potifar mentiu a respeito dele, ele foi jogado na masmorra, interpretou o sonho daqueles 2 servos do rei e falou: lembra-te de mim quando você estiver na presença do rei. E muitos anos se passaram e José estava naquela masmorra. A palavra fala que o administrador daquela cadeia, daquele lugar, entregou tudo na mão dele, porque ele era próspero. Mas ao mesmo tempo, aquele irmão, aquele José, ele com certeza clamava a Deus: até quando, Senhor, eu ficarei nessa cadeia, neste local? Até quando? O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E não sabemos quantos anos eles ficaram escravos, mas por muitos anos eles foram escravizados. E nesse tempo de escravidão, com certeza o povo de Israel clamava: até quando, Deus? Até quando, Senhor? Até o dia que Deus chega para Moisés, lá na sarça ardente, fala: ouvi o clamor do meu povo. Até quando nós vamos clamar ao Senhor? E ele manda Moisés para libertar o povo de Israel da mão de Faraó. Mas houve um tempo certo. Houve um tempo. Mais 40 anos no deserto, para aquele povo aprender a ser povo de Deus. Poderia ser um ano, alguns meses, mas a murmuração, o pecado, fez com que eles ficassem 40 anos. E toda uma geração se perdeu no deserto, morreu ali, para a segunda geração entrar na terra prometida. O povo viveu na mão dos juízes por 300 anos mais ou menos, depois os reis de Israel, de Judá, quando dividiu o reino do sul e do norte. E tanto o reino do sul quanto o reino do norte, a maioria dos reis foram maus, foram ruins, permitiram a idolatria, a prostituição da nação. E o Senhor leva eles 70 anos de escravidão em Babilônia. E a palavra fala que junto aos rios de Babilônia, eles choravam quando lembravam de Sião, quando lembravam de Jerusalém. E os feitores, os chefes deles, pediam para eles cantarem canções de Israel. E eles falavam: como vamos cantar se estamos longe da nossa terra? E com certeza eles perguntavam a Deus: até quando, Jeová? Até quando estaremos em Babilônia? Quando eles voltam
para sua terra. Depois nós vemos o povo de Israel entrando num período de 400 anos de silêncio de Deus. É chamado período intertestamentário, quando naquele tempo enorme de 400 anos, Deus não levantou um profeta até chegar João Batista, na época de Jesus. Por 400 anos, provavelmente os sacerdotes e o povo clamavam: até quando, Senhor? O Senhor vai nos mandar o Messias, vai nos libertar desse povo, da escravidão, da servidão dos romanos. Mas o Senhor, no seu tempo certo, também mandou. A igreja, depois de instaurada, de instituída, de espalhada pelo mundo romano, ela entrou em 1000 anos de trevas, chamada Idade das Trevas, ou Idade Média. Por mais ou menos 1000 anos, ela ficou. E com certeza muitos santos, muitos cristãos, muitas pessoas que queriam que a igreja rompesse, que a igreja fosse realmente igreja, clamava e perguntava: até quando, Senhor, nós ficaremos na idade das trevas? Vem a renascença, vem a reforma, com Lutero, com Calvino, e o tempo se cumpre. O tempo se cumpre. E nós temos hoje o Evangelho em nossas terras, em nossa nação. Em 1859, no Brasil, foi o primeiro missionário enviado. Um missionário presbiteriano, depois vieram os batistas, os metodistas, congregacionais, anglicanos. A Holiness veio depois de 50, 60 anos. E estamos aqui. O tempo de Deus se cumpre conforme Deus quer. Conforme Deus quer. Talvez José, Jacó, achassem que o tempo era muito longo. 14 anos para esperar uma esposa. Não sei quantos, 10, 15 anos na masmorra. 430 anos no Egito, como escravos. 40 anos no deserto, esperando a outra geração padecer para poder entrar. Mas o que é importante e interessante nós entendermos, meus amados, é que o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o tempo que o ser humano gosta de administrar e de ver. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Até quando os confins da terra não terão a palavra do Senhor ainda? O Senhor Jesus voltará. Mas até que o Evangelho seja pregado a todas as nações. A todas as nações. Até quando a igreja vai demorar para levar o Evangelho a todos? Nós não sabemos os planos de Deus, nem o tempo de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. É interessante que tem um pastor chamado Ronaldo Lidório. Na década de 90 ele foi enviado para Gana para trabalhar com a tribo dos Cocombas, 1,5 milhão de povo da nação Cocomba que não tinha o testemunho do Evangelho. Aprendeu a língua, chegou naquele povo, pregou o Evangelho por 6 meses. Aquele missionário insistia e ninguém convertia. Mas o feiticeiro da tribo, o principal, ficava de cócoras aos 50 metros ouvindo ele pregar. Todos os dias, todos os momentos que ele pregava. Até que depois de 6 meses mais ou menos, o Ronaldo Lidório teve coragem de chegar no feiticeiro e apresentar o Evangelho para ele. E ele falou: eu converti na primeira pregação. Tem 6 meses que já sou salvo em Cristo Jesus. O tempo de Deus era o tempo de Deus. E aquele feiticeiro depois foi discipulado, preparado, se tornou presbítero da igreja. Mas um dia ele perguntou para o Ronaldo Lidório: por que vocês demoraram tanto? Por que vocês demoraram tanto? Tanto tempo? E ele disse: meus antepassados sacrificavam aos ídolos, aos demônios. Meu bisavô sacrificou. Meu pai sacrificou. Eu cheguei a sacrificar
numa noite de lua cheia, 50, 60 animais para os deuses. Por que é que vocês demoraram tanto? Ronaldo Lidório deixou aquela região, depois de 10 anos, com mais ou menos 10 igrejas, um presbitério montado, a Bíblia traduzida, a maioria da Bíblia traduzida com material para eles. Mas o tempo de Deus se cumpriu naquela nação e hoje eles estão lá. Até quando nós podemos perguntar em relação a várias coisas? Até quando o mundo muçulmano não vai ser evangelizado para que o Senhor Jesus volte? Mas hoje o meu até quando tem a ver mais com a nossa vida, com o nosso questionamento na nossa nação, na nossa casa, na nossa família, para a nossa igreja. Até quando? Tantas perguntas e questionamentos e análises sobre o tempo, e a resposta dura. E se é de Deus, é só uma. 1000 anos aos olhos de Deus são como a vigília da noite. 1 ano aos olhos do Senhor são como 1000 anos. Interessante isso, né? 1000 anos aos olhos de Deus são como a vigília da noite que se passou. O nosso Deus tem o tempo perfeito. Ele tem o Cronos e o Kairos nas suas mãos. Tudo que vem de Deus é perfeito, porque o nosso Deus é um Deus soberano e eterno. Mas eu volto à pandemia, às máscaras, à aglomeração e a tudo que a gente está voltando a reviver, algo que nós achávamos que já poderia ter parado, ter diminuído. E a gente continua perguntando até quando. Achava que 2021 estaríamos melhor, mas não. E até quando, Senhor, eu volto a perguntar. Quando oramos, temos expectativas de resposta rápida. Porque por 1 ano oramos. Pelo ano de 2021 nós oramos, jejuamos, cuidamos para não nos contaminar. A Igreja Holiness Tangará foi extremamente cuidadosa. Nossos pastores cuidaram da igreja para nós não sermos contaminados, para não virmos para o templo. Novembro, dezembro, quando abrimos aqueles dias, tivemos os cuidados redobrados com desinfecção do local, porque acreditávamos que era o tempo de começarmos a voltar. Mas não era. Por 1 ano nos preparamos para a volta normal. E agora? Perguntamos de novo ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós ficaremos com o templo vazio, como neste momento, tendo as ministrações online? Muitos já estão cansados, né? Mas até quando? Não sei, meus irmãos. É difícil, é duro falar, mas eu não sei. E ninguém sabe. Ninguém sabe até quando, só o Senhor. Mas como Judá, em Abacuque 1 pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Agora, a resposta de Deus, a resposta dos céus, está no versículo 5. E Deus está dizendo claramente que a dificuldade iria aumentar. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. É difícil aceitar, mas vivemos hoje um paralelo com o profeta Abacuque no reino de Judá daqueles dias. Meus amados, nós sempre esperamos a bênção, nós sempre esperamos o melhor, nós sempre queremos que as coisas boas aconteçam. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira, ela tem sido criada nesses últimos anos com uma teologia que muito triunfalista,
uma teologia que traz para o nosso povo, pelas mídias, pelos pastores midiáticos, pelas teologias que entram subrepticamente nas nossas igrejas também, a ideia de que Deus é um Deus bom e Ele é bom o tempo todo. Mas o Senhor nunca prometeu para a igreja um mar de rosas. O Senhor nunca prometeu para mim uma vida perfeita, sem dificuldades. E quando nós deixamos de nos reunir, e quando nós deixamos de vir ao templo, quando nós somos privados do nosso bem bom, do nosso conforto, nós não estávamos preparados. Nós não estávamos preparados. A igreja evangélica brasileira era uma igreja pobre. 30 anos atrás, qual igreja que tinha um ar-condicionado? Que tinha templos bons? Qual igreja que tinha cadeiras almofadadas? Hoje são grandes templos, bonitos. Na nossa cidade também. Nosso povo prosperou, Deus abençoou, Deus deu bênçãos para nós. Deus fez a igreja crescer em número, em quantidade, em qualidade, em tudo. E nós acostumamos a subir. Mas tem um ano que o Senhor falou, pare. Pense no que vocês estão se transformando. E talvez essa é a maior dificuldade para mim agora, em março, estar pregando, no meio da pandemia de novo, no meio do pico alto, 1.800 pessoas morreram num dia só, semana passada. É difícil para mim aceitar que eu vou ter que conviver mais um tempo. E eu vou ter que clamar, até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus está dizendo no versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra, tal que vós não crereis quando vos for contada. Mas isso é terrível. Essa obra, eu não quero lembrar dela no futuro. Porque é doloroso lembrar da dor, da tristeza, da tribulação. Mas ele fala que não crereis quando vos for contado. A verdade é que do versículo 6 em diante até o versículo 11, o Senhor fala, olha, você está reclamando? Você está reclamando por quê? Que tem violência, que está oprimido, grita violência e não me salvarás, porque a lei se afrouxa, porque a justiça não se manifesta em Judá. Você está reclamando disso? Mas vede entre as nações e maravilhai-vos, porque eu vou mandar os caldeus sobre a sua vida. Os caldeus vão vir e vão destruir a nação, com aqueles pés pesados, com aqueles dentes de leões. E eu creio que Abacuque falou, mas como que eu vou olhar, maravilhar diante dessa afirmação, Deus? E o profeta ele ainda intercede mais lá na frente. Ele pergunta, por que pois toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Depois de Deus ter falado com ele, falou, olha, o Covid de vocês aqui de Judá vai demorar mais. O Covid da igreja de Judá aqui com Abacuque sendo pastor vai aumentar. A nação vai sofrer mais um tempo. É isso que Deus falou para eles. Eu creio, meus amados, que é isso que Deus está falando conosco nesses dias. Igreja do Senhor, vocês vão sofrer mais um pouquinho, ficando em casa, procurando não se contaminar. Nós vamos ter mais um sofrimento. Até quando? Eu não sei. Os médicos não sabem, estão confusos. Os políticos, muito menos. A OMS, não sabemos. As vacinas estão funcionando, vão funcionar? Ainda é uma incógnita. Meus amados, assim como Deus respondeu negativamente para Abacuque,
falando para ele que ia piorar, eu creio que Deus tem respondido às nossas orações. Povo do Brasil e do mundo, a coisa não vai ficar melhor, nem hoje e nem daqui a pouco tempo. Nós vamos ter que aguardar, nós vamos ter que esperar. Difícil, não é, irmãos? Difícil. Mas as mortes pelos vírus são maiores que em 2020. 2021 está batendo recorde. Temos mais respiradores, mais hospitais, mais estrutura tecnológica, mais médicos, mais pessoal preparado. Mas estão morrendo mais gente, infectando mais gente. Uau, é duro, é difícil. Temos uma nova cepa, P1, uma vindo da Inglaterra, outra da África do Sul. Manaus agora produziu uma outra cepa, que provavelmente é a mesma. E dizem que outras podem vir. Nós não sabemos. Tanto conhecimento, tanta tecnologia. E nós ainda vamos ficar mais um tempo, até quando nós não sabemos. Aí o mundo, a igreja, se pergunta até quando, e agora pergunta por quê? Até quando nós estamos perguntando? E por quê? Mais uma incógnita, mais uma dúvida. Eu não me arrisco a explicar os porquês do nosso Deus. Eu creio que muitos poucos arriscar, a não ser que Deus revele diretamente. Mas o porquê dele estar fazendo isso, nós não sabemos. Não sabemos até quando e não sabemos o porquê. Abacuque se choca com a resposta, ele argumenta com Deus, ele cai de joelho lá no capítulo 2 para ouvir a voz de Deus. Ele vai para a torre de vigia e entende que o justo viverá por fé. Ele muda o seu entendimento, ele entende que Deus está no controle. Eu creio que hoje a igreja precisa caminhar neste caminho, traçar o mesmo caminho de Abacuque. Nós não temos para onde ir, a não ser para o joelho. Você está orando? Ora mais. Você não está orando? Comece a orar. Você está jejuando? Continue em jejum. Você não está jejuando? Pense. Porque até quando eu não sei, nem você. O porquê eu não sei, nem você. E nós não podemos viver a angústia deste mundo. Nós precisamos viver a certeza do céu, a certeza do Espírito Santo em nós, para que possamos trilhar o caminho de Deus nesses dias de pandemia. Meus amados, mais importante que perguntar até quando ou porquê é nos aproximarmos muito mais da presença de Deus e esperar. Esperar. A ministração do pastor Carlinhos domingo foi muito oportuna, no sentido de abrir mais os nossos olhos para o que é a ceia do Senhor, para o que é a comunhão, o que é o significado real da Páscoa, do sangue do Cordeiro. Queridos, muitas vezes nós levamos a vida e vamos levando, e vamos levando, e vamos passando em cima de verdades que são tremendas, como a Santa Ceia. Ceia é um momento de graça, uma ministração de graça em nossas vidas. Nós temos a maior meio de graça é a oração, a leitura da palavra é um meio de graça tremendo, e tomar a ceia, ministrar a ceia sobre as nossas vidas é outro meio de graça, que nós precisamos estar tomando posse e vivendo isso. No capítulo 3 de Abacuque, no versículo 16,
profeta diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ouvi no meu íntimo e o meu íntimo se comoveu. Mesmo sendo dura esta palavra, meus amados, nós temos que entender que nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo de Deus, para a presença de Deus. Nós não temos para onde correr. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que cantar: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Assim diz o salmista. Ouvi isso, se comoveu o meu íntimo, meus lábios tremeram, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar. Existem momentos nas nossas vidas que não adianta chorar, que não adianta clamar, que não adianta insistir, que não adianta arrancar os cabelos, não adianta colocar pano de saco. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós precisamos ir para o joelho, nós precisamos exercer fé, nós precisamos ser o povo da palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entender como Jacó sofreu, como José sofreu, como o povo de Israel esperou, como o povo em Babilônia esperou 70 anos. Nós não somos melhores que ninguém. A igreja na Coreia do Norte está há mais de 70 anos esperando ser resgatada e sendo oprimida por Satanás através daquele governo comunista. A igreja nos países muçulmanos estão esperando, debaixo de um Covid espiritual, há quantos anos, sendo oprimida. A igreja está sendo perseguida em tantos lugares e ela está clamando: até quando? Mas está lá esperando a volta do Senhor. Se nós formos olhar, queridos, isso aqui é fichinha. Isso não é nada. Nós ainda estamos no conforto das nossas casas. Nós ainda estamos no conforto de muitos poderem ainda estar trabalhando. A igreja não foi fechada. A igreja deu um tempo. Deus permitiu isso. Ouvi isso e se comoveu o meu íntimo. Abacuque fala, depois de tudo, ele fala: se comoveu o meu íntimo. O seu íntimo está se comovendo? Ou você já está se adaptando? Muitos não estão assistindo mais o culto. A sua voz tremeu, meus lábios tremeram, de temor e tremor, de um Deus que é soberano e que conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece a vida da liderança da igreja, conhece como nós, liderança, estamos administrando este momento. Os nossos lábios têm que tremer. Nossos pastores vão dar contas a Deus daquilo que nós estamos fazendo. E o povo também. Meus joelhos vacilaram. Isso é característica de alguém que está tremendamente abalado pela presença de Deus. Mas ele continua: pois em silêncio devo esperar. Abacuque fala: eu tenho que esperar na presença do meu Deus, eu tenho que esperar em silêncio, eu tenho que aguardar o tempo e o porquê de Deus. Eu tenho que esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aqui ele está falando: eu tenho que aguardar que um dia Deus vai tirar os caldeus, vai mandar os caldeus embora e eles deixarão Judá. Eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar o dia da angústia deles. Para nós hoje, nós podemos traduzir: eu tenho que aguardar o dia que vai ter uma vacina certa, que vai ter um remédio certo, que nós vamos poder voltar. O dia da angústia do vírus vai ser o dia que ele vai ser derrotado. Nós não sabemos quando, mas devemos esperar.
devemos aguardar. Depois disso tudo que ele faz esse cântico, né? Depois que ele entendeu isso, Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia me alegro do Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu amo Abacuque, o livro do profeta Abacuque, porque ele começa com um clamor, com um desespero, e termina com louvor ao Senhor, e termina com confiança em Deus. Começa questionando Deus, clamando a Deus, mas termina com um passo de fé, com atitudes de fé na presença de Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo sendo dura essa palavra, meus amados, é dura para mim ter que entender que vou ter que esperar mais, que eu não sei o porquê e não sei nem quando, e que não adianta eu ficar perguntando: quando, Deus, até quando eu vou me privar dos meus luxos, dos meus prazeres? Até quando, Deus, eu vou privar da minha liberdade? Não adianta ficar perguntando, meus amados, não adianta. Mesmo sendo dura essa palavra, não podemos nos esquecer de quem nós somos diante de Deus. Nós ainda somos povo do Senhor. Nós ainda somos a menina dos olhos de Deus. Nós ainda somos, conforme fala lá em 1 Pedro 2,9, nós ainda somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós ainda somos tudo isso. Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu da sua vida, da sua família. A palavra é dura. É dura. O Senhor não prometeu mar de rosas para a igreja nunca. Falou que nós teríamos tribulação, sim. O Senhor Jesus falou que nós pediu para nos guardar, mas não para nos guardar de nos escandalizarmos. Você é tudo isso que a palavra fala: raça eleita, sacerdócio real. Se você é raça eleita, é um povo eleito. Sacerdócio real é um sacerdote, uma sacerdotisa que está dentro de casa e que precisa exercer isso a cada dia. Exercer o estar na presença de Deus, o buscar a Deus. É povo de propriedade exclusiva de Deus. Ainda somos povo de Deus. Regozije-se, louve a Deus, aclame ao Senhor o tempo todo. Continue orando, continuemos orando por aqueles que estão acometidos por esse vírus, por aqueles outros que estão com outros problemas e dificuldades. Continuemos orando, clamando, buscando, porque nós podemos entrar na presença de Deus e clamar e clamar. Não vamos ficar perguntando até quando ou por quê. Mas vamos esperar no tempo de Deus. Vamos aguardar no tempo de Deus. Vamos aguardar. Vamos nos cuidar, meus amados. Vamos continuar usando máscara, não nos aglomerando, nos cuidando uns aos outros, não saindo desnecessariamente, não indo ao mercado desnecessariamente ou a qualquer outro lugar. Nós precisamos nos cuidar e cuidar dos nossos queridos. Você que trabalha, aquele que está tendo a oportunidade de continuar trabalhando, trabalhe debaixo da misericórdia de Deus, com muito temor e tremor diante de Deus, para que Ele te livre, faça a sua parte, se cuide. Aquele que tem o privilégio de ficar em casa, fique em casa. É o que as autoridades têm falado.
E o mais importante para todos nós, para todos que estamos precisando sair, para todos que estamos ainda confinados, para todos o mais importante: ouça Deus, ouça a voz do Espírito Santo, não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar ao Senhor, tenha temor e tremor diante de Deus, sobretudo espere em Deus, espere no Deus da sua salvação, espere naquele que fez a obra na cruz. Até quando? Eu não sei. Nós não sabemos. Por quê? Também não sei, não sabemos. Mas seguindo o que o profeta fez, vamos subir para a nossa torre de vigia. Vamos vigiar, vamos ver o que Deus tem para falar. A visão do profeta foi uma placa. Coloca uma placa escrito: justo viverá por fé. Vai para sua torre, meu amado. Vai para o joelho. O Espírito Santo é o nosso consolo nesses dias. Deus tirou tanta coisa da gente. Deus tirou. Até o templo Deus tem tirado de nós. Mas para valorizarmos mais a presença dEle. Para valorizarmos mais o que é essencial. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Então nós não podemos perguntar até quando ou por quê. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Nós é que não conseguimos enxergar e ver a bondade de Deus. Deus está te dando oportunidade, meu amado, minha amada, de consertar sua vida, de aumentar a comunhão, de aumentar a comunhão da sua família. Eu não sei, mas eu só sei que Deus tem algo novo para você, para mim. Que nós aprendamos a esperar nele, a realmente buscar nele as nossas respostas. Para Abacuque, Deus falou: vai piorar. Vai piorar porque os caldeus vão vir. Para nós, Deus está falando nesses dias: vai piorar. 2021 vai piorar. Infelizmente, meus amados, é o que nós estamos vendo. E temos que clamar pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Sobre a minha vida. Sobre a vida da minha família. Sobre a vida da nossa igreja. Sobre a vida da nação. Sobre a vida dos nossos governantes. Clamor, clamor e clamor. Clamar, orar, buscar. Ser abençoado por Deus. Ser consolado pelo Espírito Santo. E esperar. Nós não temos as respostas para tudo. Mas quando Deus consola, quando nós sentimos o coração cheio da presença de Deus, tudo se desvanece. O brilho deste mundo se apaga. As preocupações dessa vida se apagam. Experimente isso. Começa a buscar mais. Comece a crer mais. Comece a ler mais. Comece a buscar mais. Até quando? Não sei. Mas esse até quando nós podemos orar até lá. O porquê eu também não sei. Mas podemos buscar as respostas na palavra do Senhor. Que o Senhor fale contigo, minha amada, meu amado. Que o Senhor fale comigo. Que nós passemos este tempo de Deus na presença de Deus. Em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma
porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Senhor Deus, tem misericórdia da tua igreja. Quebra o coração do nosso povo, Pai, para que nós possamos te cultuar nestes dias, para que nós possamos buscar a tua face mais e mais, para que a val do Jaboque seja uma constante em nossas vidas, para que nós possamos lutar com o anjo do Senhor, para que nós possamos ver o céu se abrindo, para que nós possamos, como Isaías, ver os anjos, os querubins, os serafins, a presença de Deus. E que possamos entender, assim como Abacuque entendeu lá no capítulo 2, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém.